Olá pessoal, meu nome é Renato. Dando continuidade ao nosso curso de WCF, no módulo 2 trazemos aqui algumas novidades. Aqui no IS, o WCF está publicado. Eu criei um pool para a minha aplicação, para controlar a sessão. Como é que eu fiz isso aqui? Eu entro aqui no serviço do IS, eu vou excluir aqui esse pool se ele deixar, né? Deixa eu parar aqui a aplicação e tirar a aplicação, né, do pool. Eu não consigo excluir porque ele está sendo usado. Então eu crio um pool, eu vou chamar de WCF Pool 2 Framework 4.0, dá um OK. Vou vir lá na minha aplicação, depois detalhes como publicar estão lá no módulo anterior. No Basic Settings, vou selecionar aqui o WCF Pool 2. Renato, para que é esse pool? Isso aqui é a nossa área de reciclagem, né? Então eu criei esse cara, vou aqui no Recycle e vou colocar um tempo em minutos para ele reciclar. Por exemplo, a cada 1 minuto, por exemplo. Termino. Então em 1 minuto ele recicla. Vamos lá no Performance Monitor. Vamos rodar aqui primeiro o serviço, né, para verificar o status do mesmo. Ele está carregando o serviço, beleza. O nome do serviço é Session Manage. E vamos acompanhar aqui dentro da modelagem essas tabelinhas e o funcionamento desse novo serviço, porque em relação ao serviço anterior, para cada classe que a gente publicava, um novo arquivo SVC era gerado. Já nesse curso, utilizando agora uma classe Sessions, nós não precisamos mais ficar criando serviços SVC e publicando métodos, criando interfaces. Então agora ficou bem mais simples o nosso desenvolvimento. Aqui no banco eu tenho um usuário e a sessão que foi criada pelo usuário. Como é que funciona essa modelagem? O usuário está cadastrado no banco, esse usuário precisa utilizar determinado serviço, cadastrar uma nota, incluir um fornecedor ou um grupo, então ele solicita uma sessão ao serviço. Para ele solicitar aquela sessão, ele passa o login dele e a senha. Então, durante todo o ciclo de vida da aplicação, ele vai ficar devolvendo essa sessão ao WCF e aí ele vai chamar em runtime uma determinada classe, um determinado método que ele precisa instanciar. Para que serve então a sessão? A sessão ela vai controlar quais são os usuários que estão ativos no banco, estão conectados. Então uma sessão ela tem um nome, ela tem um usuário associado, uma data que ela foi criada, a data em que ela foi encerrada, a data da chamada do último método e o timeout dela em segundos. Quantos segundos, por exemplo, 5.000 segundos, 10.000 segundos, eu vou atribuir a um determinado usuário. Quanto tempo de inatividade ele pode ficar. E para manter todo esse funcionamento, a gente ativa aqui o Server Agent do SQL Server, porque aqui a gente tem um novo job para deletar aquelas sessões inativas. Vê que é um job bem simples, chamado WCF2 Close Sessions. Eu criei aqui esse job. Mais detalhes, como foi feito isso aqui, nos demais vídeos nós iremos abordar, né? Eu tenho um único passo nesse job e ele chama esse método DBO SP Sessions Close All. Ele fecha todas as sessões do nosso banco WCF2. Simplesmente isso. Então aqui em programação, Procedures, Close All. O código é muito simples, dá um update na tabela de sessão, setar a data de encerramento com getDate, quando a diferença entre a última chamada e a hora for maior do que o timeout. Maior ou igual ao timeout, vamos encerrar as sessões. Renato, um usuário pode abrir mais de uma sessão? Pode.
Cada instância que o usuário está trabalhando, ele vai solicitar uma sessão. Então, eu posso ter um usuário João numa máquina e um usuário Fernando em outra máquina. Cada máquina vai ter a sua sessão. Agora, a sessão é compartilhada entre máquinas? Não, ela é por chamada. Se o usuário não der um close na sessão, aí o nosso job ele encerra a sessão utilizando aquele update. Nosso serviço está rodando. Posso voltar aqui ao painel de controle. Vou nas ferramentas administrativas e vou ativar o Performance Monitor. Eu quero monitorar o meu WCF. Monitorando o meu WCF, eu vou vir aqui no Service Model 4.0 e ele vai me carregar todas as instâncias que estão ativas, ok? A gente não tem nada ainda. Vamos rodar aqui o serviço para duas chamadas. Vai executar, tentar taxar o processo, melhor não. Ele executou. Agora vamos adicionar aqui ao Service Model. Olha só, Session Manage, que é o nome do nosso serviço. Todas as instâncias dele. Espera aí. Eu vou querer avaliar o que? As chamadas que foram feitas. Vou querer avaliar também chamadas que falharam. Vou querer avaliar também quantidade de instâncias criadas e criadas por segundo. Então esse aqui eu tenho as informações. Vamos ver aqui chamadas e chamadas. Duração de chamadas. Tá, coloquei bastante coisa aqui, certo? Chamadas, falhas, instâncias e duração de chamadas. Então nós temos aqui algumas cores para o nosso gráfico. O serviço está parado, mas lá no nosso database eu vou dar um select aqui na tabela de sessions. A sessão já foi finalizada, ela tinha um timeout de 3.000 segundos. E eu já devo ter aqui alguns grupos cadastrados, ó, dois grupos, materiais 1 e material 2. Vou deletar aqui tanto os grupos quanto as sessões. E agora vou dar um build aqui na minha aplicação. Vou deixar 1000 inclusões. Vamos pôr aqui 2000 inclusões. Vou dar um build na aplicação. E vamos entrar lá no diretório e executar aqui o nosso projeto.